Lançamento da Bíblia com comentários do pastor Antônio Gilberto, com a palavra Dr. Ronaldo Rodrigues de Souza. Desejo cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Desejo aqui cumprimentar pastor Martim Alves, pastor presidente desta igreja, presidente desta convenção, por estar sediando este grande evento de nossa Convenção Geral das Assembleias de Deus. E graças a Deus, o Senhor Deus está conosco nesta noite, abençoando nossas vidas, mostrando que Ele é aquele que prometeu estar todos os dias até a consumação dos séculos, e nós estamos sentindo a sua presença nessa noite tão maravilhosa. Queremos agradecer pastor Wellington Júnior por abrir esse espaço para que nessa oportunidade possamos aqui fazer a apresentação do lançamento da Bíblia com comentários do pastor Antônio Gilberto. Foi uma sugestão do pastor Martim Alves. Obviamente os irmãos muito bem conhecem o pastor Antônio Gilberto, ele é natural aqui do estado do Rio Grande do Norte, é uma pessoa querida em todo o nosso Brasil, foi aquele mestre que o Senhor Deus levantou em nossa pátria para ensinar a palavra do Senhor nosso Deus. Pastor Antônio Gilberto foi um mestre que o Senhor levantou em nosso país, e foi num bom momento que a CPAD, através de todos os seus escritos, suas anotações pessoais, produziu uma Bíblia de estudo que agora nós a apresentamos neste momento à Assembleia de Deus, aqui no estado do Rio Grande do Norte, para todo o nosso Brasil. Queremos aqui também, nessa oportunidade, convidar pastor Alexandre Coelho, que é o nosso gerente de publicações. Ele estará falando rapidamente aqui acerca da Bíblia do pastor Antônio Gilberto, e na sequência o seu filho, o pastor Gil, que nós o convidamos para este momento, também estará trazendo uma palavra acerca do seu pai, acerca do lançamento da Bíblia, com comentários do pastor Antônio Gilberto. Por gentileza, pastor Alexandre Coelho. Os irmãos que estão nos ouvindo, com certeza, já tiveram a oportunidade de ouvir o pastor Antônio Gilberto falando um pouco sobre aquilo que Deus deu a ele, sobre o seu conhecimento. E a Casa Publicadora tem a honra de trazer a Bíblia com comentários do pastor Antônio Gilberto. Foi um trabalho que fizemos ao longo de aproximadamente 4 anos, recolhendo as anotações e estudos temáticos do pastor Antônio Gilberto, alocando todo esse material no texto sagrado, para que todos os irmãos e irmãs que forem fazer a leitura do texto e analisar tudo aquilo que está sendo falado, possam encontrar esse material no devido texto bíblico. E essa Bíblia conta com pelo menos 147 estudos inéditos do pastor Antônio Gilberto, 250 comentários, mais de 190 esboços comentados da Bíblia Sagrada, quase 900 notas e tópicos, 360, ou seja, são centenas de anotações e comentários do pastor Antônio Gilberto, colocados aqui na Bíblia Sagrada, agregado a esse produto, para que o professor de escola dominical, aquele que é um estudante da Palavra de Deus, tenha acesso imediato às informações e aos comentários com os quais o pastor Antônio Gilberto, ao longo de muitas décadas, ensinou nas Assembleias de Deus. É uma obra que traz muito prazer à casa, muito orgulho, levando em consideração que o pastor Antônio Gilberto não apenas era um filho desta terra, mas foi um homem que Deus usou durante décadas para desbravar o ensino no Brasil, principalmente dentro da nossa igreja Assembleia de Deus, porque por meio de homens como o pastor Antônio Gilberto, a nossa igreja também se desenvolveu e cresceu, não apenas por meio da pregação, mas também valorizando o ensino na escola dominical, cujos membros, homens e mulheres, cheios do Espírito Santo, também são pessoas que vivem a palavra, porque são cheios da palavra de Deus. Então, desta forma,
A Casa Publicadora tem o prazer e a alegria de trazer a público todo esse produto que o pastor Antônio Gilberto, ao longo de décadas, comentou, anunciou, agora está disponível para quem quiser adquirir e abençoar a sua vida, os seus estudos e conhecer um pouco mais daquilo que o pastor Antônio Gilberto produziu ao longo da sua vida. Deus abençoe os irmãos. Queridos, quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sinto-me honrado e privilegiado de representar a minha família, tanto no seu núcleo primário, composto pelos meus pais e pelos meus irmãos, bem como pelo seu núcleo secundário, composto pela minha esposa e pelos meus filhos. Também aqui eu represento o meu ministério local, o Ministério Adeja, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, presidido pelo pastor Alexandre Costa, e nós somos convencionados à Confraderge e à CGADB. Eu não consegui, depois de todos esses anos, eu não consegui definir na marcha cristã do meu pai se ele lia muito a Bíblia porque orava muito, ou se ele orava muito porque lia muito a Bíblia. Mas de uma coisa eu posso afirmar aos irmãos, como filho que estava ali naquele espaço íntimo da família. Muitas vezes, não foram poucas, nós entrávamos no escritório dele, na sala dele, e ele estava de joelhos, com a Bíblia aberta. E tudo isso, todo este conjunto de notas, de esboços e estudos, agora está à disposição de todos nós. Isso nos trazendo uma grande responsabilidade, porque toda essa elaboração doutrinária e teológica, para ele não era meramente um discurso, mas era uma experiência de vida, era uma vivência. Isso significa dizer que, adquirindo um exemplar da Bíblia de Estudo com as anotações do pastor Antônio Gilberto, isto deve, para mim e para você, enquanto conhecimento, produzir mudança de comportamento, naquilo que precisa mudar, naquilo que precisa aprimorar, que precisa, quem sabe, até corrigir, ou até mesmo ressignificar, no que diz respeito a conceitos de valores. Me sinto muito gratificado nesta noite de estar aqui, em meio à celebração dos 110 anos da nossa querida Assembleia de Deus no Brasil. Certa vez alguém me perguntou: irmão Gil, como o irmão conseguiria resumir em um único versículo da Bíblia aquilo que expressa a vida do seu pai e a sua marcha, não somente cristã, mas também ministerial? Penso que o versículo que está na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 17, é oportuno e pertinente neste sentido. E o texto bíblico nos diz: tudo quanto fizerdes, quer de palavras, quer de obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Meu pai foi um homem simples e foi um homem que dedicou a sua vida a servir o Senhor. E por causa disso nunca perdeu de vista o seu reino, não olhando para a direita e não olhando para a esquerda, mas tendo os seus olhos fitos e firmados no autor e consumador da nossa salvação, que é o Senhor Jesus Cristo. A CPAD é o canal, é um instrumento que Deus nos tem dado para tornar público, para tornar ao alcance de todos nós toda esta produção doutrinária e teológica, que para ele
era a sua reflexão e a sua meditação diária, na sua busca pessoal, não só de conhecer o Senhor que ele amava, mas em prosseguir em conhecer este Senhor. Porque, de acordo com a palavra de Deus, a sua vontade não é somente nos salvar, mas é também nos levar ao pleno conhecimento da sua verdade. Me sinto muito feliz nesta noite de ser recebido nesta igreja local que eu ansiava por conhecer, a terra natal, a terra natal do meu pai. Eu tinha um desejo muito grande de conhecer, porque, de certa forma, pastor Martim, ele nunca saiu do Rio Grande do Norte, nunca saiu. Eu posso afirmar isso para o irmão. Do coração dele, o Rio Grande do Norte nunca saiu. Ele tinha um orgulho imenso de ser potiguar. Ele dizia isso onde ele ia, no Brasil e fora do Brasil, e ele se sentia muito realizado pelas suas raízes. O meu pai não era da capital, o meu pai foi do interior, de uma localidade do interior. E, de certa forma, ele nunca saiu do Rio Grande do Norte. Penso que isso foi uma das bases da sua simplicidade e da sua humildade. Porque se Deus o fez, de certa forma, grande diante dos homens, foi porque ele se fez pequeno diante de Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que se humilha a si mesmo, não é aquele que é humilhado. Nenhuma versão da Bíblia em português diz isso, que aquele que é humilhado será exaltado. A Bíblia diz que aquele que se humilha a si mesmo, Deus o exalta. E como é que eu e você nos humilhamos? Quando nos colocamos numa total dependência de Deus e da sua vontade. E assim ele se fez, o menor entre nós, para que Deus o engrandecesse e o seu legado permanecesse conosco, e que este legado para mim e para você possa trazer crescimento, amadurecimento, aperfeiçoamento da nossa vida cristã, repercutindo para o reino de Deus, para a sua obra e glorificando o seu nome. Amém, queridos. O saudoso pastor Antônio Gilberto deixou para a Igreja Evangélica Brasileira um inegável legado de amor à educação e à Palavra de Deus. Por isso, a CPAD tem a honra de publicar a Bíblia com comentários de Antônio Gilberto. Nela, o leitor encontrará uma coletânea das principais anotações do autor, trechos de livros, artigos e lições de escola dominical ao lado dos textos bíblicos aos quais se referem. Um precioso conteúdo organizado pela CPAD. Síntese de cada livro da Bíblia com análise do título, informações do autor, esfera de ação, divisão do livro, sessões com tópicos temáticos, estudos doutrinários, estudos temáticos, comentários e esboços. Tenha acesso a todo esse rico conteúdo. Conte com o auxílio do vasto conhecimento bíblico do pastor Antônio Gilberto para se aprofundar nas Sagradas Escrituras. Adquira em nosso site cpad.com.br. Também à venda em todas as livrarias evangélicas do Brasil. E você ainda pode adquirir por telefone 0800 021 7373. Bíblia com comentários de Antônio Gilberto. O mesmo Jesus que disse ide e pregai, na mesma ocasião disse ide e ensinai. Um produto com a qualidade CPAD.